Oi, pessoal, boa tarde. Todos vocês estão me vendo? Como estão me vendo? Como vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Acho que vocês me ouviram, só me viram uma vez, né? Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui com todas e todos. E, de fato, hoje a gente vai aprender uma coisa bem bacana, que é a questão de ordenação linear. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês quiserem falar, vocês podem mandar aí no bate-papo, que eu vou estar super atenta, tá? E o Orlando Filho também vai passando para mim os slides e aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Gente, primeira coisa, vocês devem ter percebido que até agora a gente começou a fazer algumas questões, alguns desafios, mas a gente não pegou algo de fato, assim, pegando a questão dos tipos de questões, os tipos de problemas que são abordados na Olimpíada Brasileira de Informática. Então, como bem já demonstrado pelo professor Adriano na aula de hoje, lá há uma ementa, né, que o professor Wellington, ele mostra naquele livro dele, de jogos de lógica, e lá ele mostra que existem alguns tipos de questões que são envolvidas quando a gente está falando, então, das formas de se resolver problemas do OBI de uma forma geral. Existem alguns tipos de problemas, que o primeiro deles a gente vai estar abordando hoje. Basicamente, eles são divididos em 3 categorias. A gente tem problemas de ordenação, a gente tem problemas de agrupamento, e a gente tem outros tipos de problema, que geralmente combina a ordenação com o agrupamento, a gente vai fazendo umas coisinhas misturadas. Então, assim, os principais tipos de exercícios que caem no OBI são relacionados a essas divisões. Igual na matemática, a gente divide, por exemplo, essa aqui é uma função de primeiro grau, isso aqui é uma função de segundo grau. Os problemas do OBI também são subdivididos, né, nessas categorias. Só para vocês terem noção, a gente vai começar pelo problema de ordenação. E os problemas de ordenação, eles caem geralmente, de acordo com a estatística do professor Wellington, em 75% do total de todos os problemas, né, que envolvem OBI. A maioria deles, né, 75%, são todos relacionados à ordenação. Então, por isso, né, mais uma vez, mais uma grande justificativa para a gente entender, de fato, qual que é a característica que envolve os problemas de ordenação. E nesse caso, na aula de hoje, a gente vai entender, então, primeiramente, sobre a ordenação linear e o que essa palavrinha significa. Eu vou pedir, primeiramente, para vocês darem uma olhadinha aí na tela, né? Vocês estão vendo um símbolo que representa... Parece pecinhas de quê? Que vocês já devem ter visto isso aqui. Parece pecinhas de... Tarananã. Deixa eu ver se o pessoal mandou aqui. Lego? Eu vi aí um pessoal mandando Lego. Sim, pecinhas de Lego. E nessa representação aqui, eu queria contar para vocês que, no fim das contas, eles estão mostrando uma foto muito famosa da computação. Extremamente. É uma mulher muito fantástica, que fez uma grande contribuição para a história da computação. E vocês estão vendo em pecinhas de Lego. O que vocês acham que pode ser, hein? O Luiz já quase teve um spoiler, né? O Luiz já estudou sobre ela. E aí, quem que vocês acham? Vocês conhecem essa mulher? Vocês estão vendo aí, né? E primeiramente ela tá com uma coisa bem bacana, ela tá com uma pilha, né? Parece uma pilha de livros, uma pilha de cadernos. Não parece isso, né, gente? Algumas coisas empilhadas, parece que há uma ordem aí também, né? Quando a gente tá falando, né? A gente tá tudo empilhado, tem uma ordem onde esses livros estão. Pode passar para o próximo slide. A foto real é essa foto que tá lá, né? Que vocês viram agora em Lego. E essa mulher... ela fez uma contribuição muito fantástica, apesar de não ter sido a primeira pessoa, né, que inventou o computador, que eu vi que o pessoal falou aí, né, o primeiro computador do mundo. Na verdade, não. O nome dela, não sei se vocês já ouviram falar, acho que o Arthur comentou muito bem. O Arthur merece um pontinho da gamificação, que ele conhece. O nome dela é Margaret Hamilton. A Margaret Hamilton é a mulher que levou a humanidade à Lua. Por quê? Nossa, Thalia, foi ela? O que aconteceu? Ela conseguiu construir um software, né, que era o software de voo da missão Apollo 11, que foi a missão que levou a humanidade à Lua. E através dela, da construção desse software, que possibilitou, então, que o foguete pudesse pousar. Ela é uma mulher muito, muito, muito importante na história da computação. Inclusive, um dia, quem sabe, se vocês passarem a fazer informática, eu espero vocês, inclusive, no futuro próximo, quem sabe, no Campus Séries. Ela que inventou o termo engenharia de software e ela que possibilitou construir esse software. Gente, ela é tão fantástica que quando ela estava pensando, né, e construindo esse software para que pudesse pousar na Lua pela primeira vez, ela pensou em funções, né, no próprio código dela, na programação,
para que, por acaso, se ficasse sobrecarregado tudo, pensando num foguete que pela primeira vez estava indo na Lua, para que, se por acaso sobrecarregasse tudo, as funções, só aquelas funções mais importantes pudessem ser aquelas que fossem o foco principal. Então, só aquelas foram priorizadas, e por meio disso, no meio lá que estava acontecendo tudo, estava para pousar na Lua, deu quase um pane lá, e o pessoal pensou que iria dar errado o pouso na Lua, e só por conta dela, que criou um software tão robusto, pensando justamente nisso, pôde-se, né, pousar na Lua. E daí o José Miguel fez a pergunta que não quer calar, que é por isso que eu coloquei essa imagem hoje. O que vocês imaginam que são esses livros aqui? Afinal, ela fez um código, né? Ela fez o programa do software da missão Apollo 11. E se vocês quiserem saber, a documentação de todo o código que ela construiu está simplesmente nesses livros. Pouca coisa, vocês acham? Imagina se era pouca coisa que eles fizeram. Então, tudo aquilo que eles construíram, né? Todo esse código, toda a documentação, tudo isso foi através, né, tudo está aí descrito nesses livros. Então, por isso que essa foto é uma foto muito icônica, que mostra, né, imagina, todo o código que ela fez, tudo documentado, tudo estão em livros. E, afinal das contas, né, imaginem só, o software dela, né, tudo aqui escrito, todo o programa, deve ter uma ordem, né, de início, meio e fim, onde que começa a primeira linha de código e onde termina a última linha de código que fez tudo isso, né? Imagina só, isso aqui a gente está falando na época aqui, mais ou menos 1900, né, na década de 60, década de 70, então foi quando tudo isso estava acontecendo. Então, e só para vocês saberem, o tanto que a computação é muito bacana, só a títulos de historinhas aqui. Ela ainda está viva nos dias de hoje, inclusive ela fez 84 anos no mês passado, para quem não sabe, ela faz aniversário no dia 17 de agosto, e ela está aí com seus 84 anos vivíssima, e é muito massa, né, porque na história da computação as pessoas estão aí, muitas delas até os dias de hoje, pessoas que fizeram grandes coisas incríveis. Correto, gente? Só uma curiosidade para vocês, depois pesquisem mais sobre a história da Margaret Hamilton. E no fim das contas, né, gente, eu mostrei para vocês esse slide com tudo empilhado, porque a gente está falando de ordem, né? A gente está falando de problemas de ordenação linear. Pode passar. Quando a gente está falando, então, de ordenação, primeira coisa que eu preciso que vocês pensem, isso aqui é muito importante para que vocês tenham conhecimento, é que nos problemas da Olimpíada Brasileira de Informática, né, a gente divide eles, né, principalmente em ordenação, agrupamento, mas existem, né, os problemas que é relativos à ordenação, que é esse primeiro caso. Quando a gente está falando de problemas de ordenação, são aqueles que envolvem a ordem. E essa ordem pode ser a gente fala, né, envolvem a ordem de objetos. Que objetos, né? A gente pode falar, então, de pessoas, de locais, de coisas, de eventos, né, de acontecimentos. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas, imagine só, gente, vocês estão numa fila de banco. A fila do banco tem uma certa ordem. Os pratos, né, que vocês têm lá na pia, a mamãe pede para lavar, né, tem a fila lá, né, fica a ordem dos pratos dispostos. Tem também, por exemplo, a ordem que vocês se encontram no Google Meet. Então, quando a gente clica aí no chat, não tem uma ordem que vocês conseguem ver a lista de todo mundo? Então, não pode ser, então, de pessoas, de locais, de coisas, de eventos. Então, a gente fala que são problemas que envolvem a ordem de objetos de uma maneira bem geral. E sempre, quando a gente fala de ordem, não é só falar que algo está ordenado. Todas as vezes que algo está ordenado a algum tipo de sistema de posicionamento. Nossa, sistema de posicionamento? Tá falando de GPS? Que é isso? Na verdade, não. Na verdade, quando a gente fala de sistema de posicionamento, é alguma forma que aquilo está se referindo. Por exemplo, se eu estou falando de ordem alfabética, então a ordem ela é relativa a essa parte do nosso alfabeto, né? Então a gente pode ser tanto de modo crescente, então começa de cima para baixo, começa no A, B, C, D, até chegar lá no Z. Ou ela pode ser também, por exemplo, a ordem alfabética, que pode ser em relação de modo decrescente. Então começa lá no Z, né? Então vai subindo até chegar no A. Então quando a gente fala que é relativo a algum sistema de posicionamento, é porque tudo está ordenado em relação a algo, certo? Querendo ou não, a gente sempre acaba comparando com outra coisa para que aquilo possa estar ordenado. Então, às vezes a gente pode ordenar do menor para o maior, a gente pode ordenar por letras, a gente pode ordenar por várias coisas. Então, sempre a gente tem que pensar que envolve a ordem
Então, onde que eu estou? Então, imagina, por exemplo, aqui na nossa lista, se a gente for olhar aqui, o Adriano, né, com letra A, ele tá na a ordem dele, ele tá na primeira, né, na primeira posição, né? Então, por isso que envolve a ordem. Então, a ordem pode ser crescente, então começa de cima para baixo, do A até chegar no Z. E a posição que o Adriano se encontra, né, nessa lista de pessoas que estão nessa super mega aula, está na posição 1, tá bom? E na computação, muitas das vezes, vocês vão ver, quem sabe, né, mais para frente, que a posição envolve muitas, ela acaba implicando em muitas situações. Acho que pode passar para o próximo slide, que vocês vão ver uma coisa bem legal, que é igual a gente sempre estava falando, né? Então, aqui eu estou mostrando uma fila de pessoas, né? Aqui a gente tem uma certa ordem. E sempre, quando a gente for parar para pensar, existe, né? É uma regra quando a gente está falando, né? A gente tem sempre um elemento que ele tem um predecessor e um sucessor. É igual quando a gente fala, né? O que vem antes e o que vem depois. Então, por exemplo, nesse caso aqui, desse palhaço, tá vendo aí que tem um balãozinho, né? Ele tá em qual posição, pessoal? Vocês começando assim, ó, lembrando que a gente tá olhando essa posição, começando nesse caso aqui, né, da esquerda para a direita. Então, ó, lembra que eu falei para vocês que é algum sistema de posicionamento em relação a alguma coisa? Então, da esquerda para a direita, começando desse carinha com o bonezinho aí, o palhaço, ele está em qual posição? Ele está no segundo, da esquerda para a direita. Então, qual que é a posição? A posição é 2, certo? E aí, o sistema de posicionamento em relação a quê? A de esquerda para a direita, ele, então, está na segunda posição. Perfeito, vocês foram top, top. Agora, o palhaço. Quem vem antes do palhaço? É quem? Que é o predecessor. É o cara, é a posição 1 e é o cara que está de... Qual que é um dos elementos que a gente pode olhar aí, que a gente pode identificar, né? Quem que é o predecessor do palhaço? A posição 1 com o cara que está de boné. Na verdade, então, ele está com a camiseta amarela aí, né? Ele está com boné. Então, ele é o predecessor, né? Então, é o que vem antes. Perfeito? E depois, né? Então, pensando, qual que é o sucessor do palhaço, então? É o cara que está o quê? Quem que é a pessoa, né? É a terceira posição, que é o cara que ele tá careca, né? Tá com a camiseta branca, então ele é o careca. Então a gente sempre sabe aqui nesse caso, para esse tipo de elemento, né? O cara que tá de short amarelo, ele que é o sucessor do palhaço, pensando da esquerda para a direita. Se eu mudasse a ordem, gente, se eu colocasse da direita para a esquerda, mudaria quem é o sucessor e quem é o predecessor? Contem para mim, vocês acham que se eu mudasse da esquerda para a direita, mudaria quem que vem antes e quem vem depois? Ó, o Cauã, o Winter, a Isadora disseram que sim. Ana Paula. Sim, gente, muda corretamente. Igual a Melissa também comentou. Por quê? Se eu pego da direita para a esquerda, então vai ficar ao contrário. Então, na verdade, se eu olho em outro sistema de posicionamento, eu passo a ver que se olhando, né, pela outra perspectiva, na verdade, o cara de short amarelo que viria antes do palhaço. Então, por isso que é muito importante saber quem vem antes e quem vem depois, certo? E outra coisa que é interessante, lembra que eu falei para vocês que o Adriano tá lá na lista, ele é o primeiro que aparece na lista de pessoas, lá na lista, né, das pessoas presentes no bate-papo, porque ele começa com a letra A. Quem vem antes do Adriano? O Adriano possui um predecessor? Não, né, gente? Não tem ninguém que vem antes. Por isso que a gente diz que alguns casos, né, exceto a primeira pessoa, o primeiro nunca vai ter uma pessoa que vem antes dele. Ele só tem sucessor. Então, nesse caso, o cara de boné aí, se a gente for considerar da esquerda para a direita, né, então ele não tem antecessor, ele não tem predecessor, não tem ninguém que vem antes dele, só tem quem vem depois. E se a gente for parar para pensar também, lá, o último, aquele que tá barbudinho, com óculos, vocês estão vendo lá no final, que tem a camiseta azul? Ele é o último, né? Então, ele não tem sucessor. Perfeito? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, vocês entenderam? Então, ó, o cara barbudinho lá do final, de camiseta azul, ele não tem sucessor. Ele tem predecessor, então, que é a moça do cabelo rosa, que vem antes, que tá com, né, o pet dela aí. E aí vem ele e depois não tem nenhum sucessor.
correto? Então a gente já sabe, então, a gente não... Preparadíssimos para essa prova do BI. Se caem muitos exercícios que são de ordenação linear. Se a gente já sabe que ordenação envolve ordem e posições, a gente já sabe que tem predecessor e sucessor, então agora ficou mais fácil, né? Pode passar o próximo slide. Gente, e esse nome linear? O que vocês pensam na cabeça quando imaginam esse nome linear? Vocês estão aí no 8º, 9º ano. Perguntar para vocês, quem de vocês aí já estudou sobre Bhaskara? Contem para mim, mandem aí no bate-papo. Alguém de vocês aí já estudou sobre Bhaskara? Ó, 1, 2, 3, o Luiz, Deninha, Stephanie, o Winter está estudando hoje. Nossa, então parece que nossa aula está super contextualizada com o que vocês estão estudando. Que bacana. Gente, então vocês já ouviram falar sobre Bhaskara, na verdade, alguns de vocês, né, que isso aqui é em relação à matemática. Na matemática existem alguns tipos de funções, né? Então, nas funções, quando a gente diz, por exemplo, que é uma função de primeiro grau, ela é considerada como uma função linear. Quando algo é linear, então é algo que segue como se fosse uma linha. Então, a gente pensa assim como se fosse uma linha reta. Então, se é algo linear, a gente pensa uma linha reta. A gente sempre pensa mais ou menos nesse sentido. E, né, uma diferença, só para vocês já darem uns spoilers, né, para vocês que vão descobrir isso, né, logo, logo. Quando a gente está falando, né, eu acho que vocês que já desenharam, vocês já desenharam alguns gráficos já de Bhaskara? Vocês já fizeram alguns desenhos no plano cartesiano? Quando a professora fala lá para vocês que algo é linear, a função é de primeiro grau, quando a gente tem essa linha aqui, ó, como está bem representado na primeira figura, que tem a linha vermelha, é uma função linear, tá bom? Então, sempre refere-se a uma linha que pode ser traçada entre dois pontos. Então, a ordenação linear, ela tem essa perspectiva, certo? E na matemática, se a gente for parar para comparar, quando a gente estiver falando de ordenação quadrática, né, ou, por exemplo, função quadrática, que isso é cenas dos próximos capítulos que nós estudaremos nas nossas aulas. Quadrática, quando a gente faz a representação na matemática, a gente tem essa parte aqui da não é bem circunferência, né? A gente tem um côncavo, né? Então, a gente pode ser tanto para cima ou para baixo. Então, quando é quadrática, a gente tem essa representação aqui. Então, tem essa grande diferença, que é essa curva na linha, correto? Só para vocês, então, entenderem quando a gente fala de linear e quadrático, se vocês fossem pensar, então, em gráficos, quando a gente está representando sobre funções, correto? Então, linear sempre vem algo linear, é uma linha que pode ser tanto crescente quanto decrescente, correto? Então, pois bem, então vamos avançando aí. E a última coisa que eu tenho para dizer para vocês de ordenação linear é que isso aí, ó, vocês podem olhar lá no livro do Wellington, que eu tenho certeza que quando vocês forem chegar em casa, vocês vão fazer isso. O que acontece? Os problemas de ordenação, eles têm duas coisas que são muito importantes, né? Lembra que a gente falou que é a ordem de uma variável em relação a um posicionamento? Então, é a ordem do Adriano em relação à ordem crescente, ou é a ordem do palhaço em relação à esquerda para a direita. Então, tem esse sistema de posicionamento. E a gente tem umas coisas que a gente chama de variável base e a variável livre. Só a título de conhecimento para vocês, que isso com certeza vai ajudar na resolução das questões que a gente vai conversar. A variável base é aquela que vai determinar a ordem de fato, certo? Então, é aquela que é a base, é a principal, é aquela que indica a ordem, certo? Então, a ordem do palhaço, então, ele está na ordem lá, né, é o 2, ele está na segunda posição. E a variável base, né, a variável livre é aquela que vai atribuir as posições em relação àquela variável base. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see it's true.